Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para tratar de um tema que eu acho de bastante importância para todos nós que professamos a fé espírita, que é as bem-aventuranças. Penso eu que, dentre as maravilhas que o Cristo deixou na sua passagem por esse plano terrestre, estão as bem-aventuranças. Elas nos ensinam a modificar uma grande parte dos nossos atos, inclusive da nossa personalidade carnal. Afinal de contas, nós estamos sendo dirigidos por um ser incorpóreo, que é o espírito, encarnado num ser corpóreo, e cujo livre-arbítrio nos faz esquecer muita coisa. Por isso que é bom lembrar, é sempre muito bom lembrar, os textos são muito elucidativos. Pois bem, hoje eu escolhi o capítulo 9 das bem-aventuranças, que diz: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Logo no início, quando o codificador recepciona e lança as passagens capturadas por Mateus, capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 9, ele nos diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Pois bem, quem são os pacíficos? Eu escolhi duas passagens que bem se amodam ao que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, a paciência e, ao lado dela, a cólera, não é? Que por vezes nos foge como se fosse água entre os dedos. Quando se fala de paciência, é verdade que todos nós já perdemos a paciência. Todos nós reclamamos daquilo que sofremos. Em uma das palestras que nós falamos aqui, nós esclarecemos que as aflições nos tiram também a paciência. Mas que paciência é essa que anda de braços quase dados com a cólera? Geralmente você perde a paciência por um desagrado seu, ou por não conseguir modificar aquilo que, por vezes, o erro é seu. Por exemplo, você tem uma certa animosidade, um atrito com alguém, e você sabe que uma participação daquilo, independente das ocorrências espirituais do passado, uma parte dessa animosidade, dessa intriga, não tenha dúvida disso, foi causada por você, ou você contribuiu para ela. É por isso que às vezes nós encontramos algumas pessoas que nós, à primeira vista, já criamos uma impaciência com aquela pessoa. E às vezes nós não conseguimos dizer porque nós não gostamos daquela pessoa. A resposta é sempre aquela bastante diagonal. Não achei muito bom o jeito de ele se portar ou coisa que o vale. Aquilo já é um teste de paciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata de paciência, a primeira coisa que o espírito amigo, ao psicografar o que seria a paciência, ele começa dizendo, esse espírito, essa mensagem, ela foi psicografada em Harvard em 1862, e o espírito se denomina um espírito amigo, ou um espírito protetor. Ele diz que a paciência, não é, ela deriva
por vezes, de uma dor contida. Não é? Que dor é essa? São várias as dores que nós possuímos. A dor de não perdoar, a dor de perdoar, mas não esquecer. Não é verdade? As aflições que nos afligem, e nós sabemos efetivamente porque elas estão nos afligindo em alguns momentos. Então, me permitam ler um trecho dessa passagem para que vocês entendam, não é? Por que a paciência e a cólera estão juntas. E olha, nós precisamos ser brandos e pacíficos. Ou seja, aceitar aquela dor e não nos irritarmos com a nossa impaciência. É bem verdade, você pode dizer, não, Marcos, é difícil, às vezes, ter paciência com determinados fatos. Concordo plenamente com você. Até o Cristo, no Sinédrio, ele repugnou determinados atos daqueles que queriam mais do que poderiam merecer. Não é? Porque era necessário uma certa repreensão. Não é? Não se cria, por exemplo, um bom ambiente sem que haja uma vez ou outra uma impaciência, né? Uma troca de insultos. Isso só não pode ser constante. Né? Então veja o que é que diz o Espírito Amigo, né? Na sua leitura que ele faz sobre a paciência, nos idos de 1862. Ele começa a dizer o seguinte, que a paciência está relacionada com a dor, né? Que a paciência também é uma caridade. Ele diz que a vida é muito difícil para se absorver a paciência e não transformá-la numa cólera. Tá? E ele diz mais ou menos o seguinte, vejamos, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, aqueles que têm a capacidade de ser brandos e pacíficos. Analisemos o texto. Não vos aflinjai. O que ele está dizendo? Que nós teremos impaciência a vida toda, mas que nós possamos, né, na relação de tantas impaciências que nós vivemos, desde até incompreensão no lar, até incompreensão no trabalho, no trânsito, etc. Mas ele diz, não se aflinjai. Por quê? Ele diz que nós devemos tentar ser mais paciente possível para que não se transforme isso numa cólera. Porque, na verdade, o maior prejudicado serão vocês. Seremos nós, de um modo geral. Vejamos. Pois, quando sofredes, não vos aflijai, pois quando sofredes. Antes, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Ele está dizendo, suportai as impaciências que se vos vão ser apresentadas, porque você está contribuindo para ser manso e pacífico, brando e pacífico. Eu sei que é muito difícil, né? Mas a gente precisa tentar. Essas tentativas é que nos faz receber uma maior ajuda. Não raro a gente escuta alguém dizer, não, eu perdi a paciência com fulano, com cicrano, com beltrano, porque já era a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez que se pediam isso ou aquilo. Na verdade, o texto que aqui está, eu recomendo a leitura, eu ainda vou ler duas partes dele, porque são importantes. Lembrar que quando nós pedimos paciência ao alto, o alto nos dá tentativas de impaciência, para saber se nós estamos preparados a suportar até o limite máximo para evitar que essa paciência não se transforme numa repulsa, num ódio, não é? Numa relembrança do passado, sabe-se lá por quê, e essa existência fica prejudicada em alguns casos. Mas como é que eu posso, efetivamente, em determinados casos, quando eu sou, por exemplo, atingido na minha honra,
atingindo nos meus erros que eu venho carregando durante uma existência. E às vezes a gente nos pergunta, mas eu já estou acostumado com isso, como é que eu vou modificar esse meu modo de ser? É uma pergunta de grandiosa profundidade e de difícil resposta. Talvez a resposta mais singela ou a mais simples, talvez a mais complexa, seria tentar mudar. Mas o problema é que nós temos uma dificuldade muito grande de recompor esses erros, não é? Principalmente quando, às vezes, nós, mesmo sabendo que precisamos, que estamos errados, que fomos nós que provocamos aquilo, não, repito, não por saber o que aconteceu em existências passadas, mas porque nós, efetivamente, escrevemos em nós mesmos, no subconsciente, que determinados atos praticados, eles são, efetivamente, derivados de erros nossos. Porque a existência, observe, senhores, a nossa existência atual, na nossa existência atual, é errar, entendeu? É normal. Não tenha dúvida. Porque nós temos o livre-arbítrio. Agora, nós devemos fazer uma autoanálise para saber se aqueles atos, eles não ultrapassaram a paciência que eu deveria ter e atingiram a cólera, a ira, não é? Por tantos outros fatores, por exemplo, a inveja, o egoísmo. Nós somos muito egóicos, não é? A arrogância, a falta de aceitação de determinados fatos. E nesse caminhar, né, o espírito que apresenta o conceito de paciência no seu formato espiritual, vamos dizer assim, ele diz, e continua dizendo, sedes pacientes. Ele reclama que você tente. É como se ele dissesse, tentai ser pacientes. Quem de nós não já escutou aquela história? Olha, antes de tomar determinados atos ou coisa parecida, conte de 1 até 3. É melhor você começar ao contrário. Você conta, faz o contrário. 1, 2, 3 é muito rápido. Comece 100, 99, 98. Quando você chegar em 50, mais ou menos, talvez aquela raiva, aquela impaciência, ela tenha sumido. Porque é como se estivesse dando uma oportunidade de você não tomar ou não praticar aquele ato. Ou então, simplesmente, você fecha os olhos e pede ajuda ao outro. Porque nós já falamos aqui em alguns momentos, né? Eu ainda vou, talvez, fazer uma outra palestra sobre o alcance e a necessidade da prece para a humanidade. Muita gente já falou, eu sei, mas a prece, ela está sendo decorada. Ela não está sendo, por exemplo, paciente, como diz o irmão. E ele prossegue. A paciência também, ou seja, a paciência é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado por Deus. Se a paciência é uma caridade, você está perdoando o seu algoz. É outro problema. Eu não sei ser paciente, eu não sei perdoar, ou se eu perdoo, eu não esqueço. E sempre que se eu não esqueço, que ainda é muito difícil em alguns casos, se eu não esqueço, eu sempre terei a lembrança daquele evento e aí volta tudo ao contrário. Eu vou continuar sendo impaciente. Continuar cultivando a cólera, a ira. Dentre os atributos que a paciência absorve, está um que é muito interessante, que foi tantas vezes estabelecido pelo Cristo, que é
rezar pelos nossos inimigos. Porque a impaciência, geralmente, ou ela é derivada de uma arrogância ou de uma não correlação entre aquelas pessoas que nós convivemos. Já observaram isso? Temos pessoas que nós fazemos mais do que talvez ela mereça. A gente também não sabe qual o grau de merecimento que nós devemos dar a todas as pessoas, porque nós não temos esse conhecimento ainda, não é? Então, de qualquer maneira, se eu devo ser paciente e a paciência é uma espécie de caridade, então eu tenho que perdoar. Mas como é possível eu tratar esse tipo de conceito que o Cristo nos traz? Em que momento eu sou brando e pacífico? Há uma passagem muito interessante que o próprio Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, desculpe, ele nos conduz, e também fala nisso, ele diz o seguinte, que por mais penosa que seja a nossa existência, entendeu? Há sempre uma oportunidade de mudar. E ele chega a mencionar, inclusive, nesse tópico da paciência, ele diz que uma das mais necessárias maneiras de se ser paciente diante de uma possível cólera, porque a paciência, ela só se manifesta porque a cólera vem. Porque você está com raiva, porque você não aceita determinados procedimentos, porque você não reconhece que errou. Não é? Ou seja, existe um ditado muito interessante que diz o animal encurralado é um animal perigoso. Então, quando você se vê ao lado da cólera, sendo incentivado por irmãos do alto, que às vezes utilizam da nossa mediunidade, às vezes guardada no fundo, e que nós nem nos apercebemos disso, nem procuramos talvez até desenvolvê-la, eles se valem desse instrumento para atacar o outro, que está na sua família, às vezes, para que faça uma reparação com você, mas tem um outro irmão lá que não quer isso porque não tolera, né? Tolerância. Tá? E paciência poderia ser resumida assim: paz de consciência. Dá o outro lado da face para que aquele irmão bata. Não é apanhar calado, como se diz, não é? Nem também, em alguns casos, estabelecer aquele critério de que só brigam dois quando os dois querem. É tentar apaziguar a si próprio. É difícil? É. Todos os nossos problemas com a paciência, com a paz da consciência, eles estão postos nesse planeta para que nós possamos, efetivamente, pôr à prova a nossa paciência. Você já pensou no meio de uma discussão, qualquer que seja ela, né? E que vai tomando situações insustentáveis, você sair e deixar o outro falando sozinho, isso não vai diminuir a cólera dele. Ele pode até lhe atacar. Né? Nós estamos vendo isso. Né? Até parece quando você sai, tenta sair, o outro
distante da paciência e abraçado com a cólera, parte para a agressão. Mas antes que isso aconteça, ao invés de revidar, já que a paciência é o instrumento, segundo a própria temática que nós falamos, é uma maneira de nos pôr à prova os fatos que nós escolhemos para atravessar essa existência. Então, antes que a nossa paciência modifique-se e transforme-se em cólera, e aí nós estaremos dois em uma briga sem começo nem fim. O mais interessante é que nós saiamos. Nesse mesmo capítulo da paciência, o irmão, ele termina dizendo o seguinte: coragem, meus amigos, algo nesse sentido, né? Usai o Cristo como o vosso modelo. Ele diz também, mais do que ele, ninguém sofreu, e nem por isso, não é? Nem por isso, ele deixou de se penitenciar. Aí ele diz, sedes novamente pacientes e sedes cristãos. Na verdade, em Harvard, quando o irmão ditou a mensagem que se encontra no item 7 do capítulo 9 das Bem-aventuranças, ele não estava também só dizendo ou ensinando que nós precisamos diminuir também, além dos sentimentos que eu já falei, um outro sentimento que é muito egóico, que é muito de todos nós, o orgulho. No item 9 do mesmo capítulo, um outro irmão psicografando esclarecendo sobre a cólera, em Bordeaux, 1863, ou seja, um ano após mais ou menos, e se denomina o espírito protetor, o amigo, né? Ele diz que o orgulho nos leva a nos julgar mais do que somos. O que ele quer dizer com isso? Que esses sentimentos que nos fazem achar que nós somos melhores do que os outros, ou melhor do que os outros, ou que os outros são inferiores a nós, nos conduzem a erros gravíssimos. O orgulho leva à cólera. Aliás, todo sentimento negativista, né, ele nos conduz a esse sentimento de cólera. Porque nós, em alguns casos, né, nós estamos acostumados a não ser importunados. Alguns de nós, né, jamais teve paciência. Nem no momento do sono consegue-se ter paciência. O corpo adormece, mas o espírito entra num sistema de colerização. Se encontra com inimigos, sonha. Quem é que dos senhores aqui nunca sonhou sendo perseguido por alguma coisa? E às vezes não consegue correr, enfim. Porque no desdobramento, né, a situação da cólera e da paciência também. Embora os irmãos do mais alto nos faz, às vezes, encontrar com outros irmãos que estão nos, entre aspas, perturbando para que haja paz. E não raro se diz, por exemplo, numa mesa espírita, quando você está doutrinando o irmão, não raro ele diz, você não sabe o que foi que ele fez comigo, esse irmão aqui, ou aquele irmão lá, ou esse irmão cujo nome foi colocado aqui no livro e está tentando se redimir. E alguns deles chegam até a dizer o seguinte: eu fui vítima da cólera, do orgulho, do egoísmo, da arrogância
da insensatez desse irmão. E aí nós falamos de compaixão. E o irmão, às vezes, não consegue, abraço, ajoelhar-se. Porque vem carregando, às vezes, por centenas de anos, aquela cólera. E nós que hoje já temos uma visão espírita diferenciada, seria muito interessante que nós pudéssemos fazer uma autoanálise. A melhor análise que existe, tá? Na minha opinião, é aquela que você começa a fazer. Aquilo que está lhe tirando do sério. Aquilo que está lhe conduzindo para a cólera. Um não. Dependendo do tom de voz que você o pronuncia, ele pode causar uma cólera ou apaziguar os ânimos. É por isso que muita gente, quando está em descompasso com o seu normal, o normal sempre ter paciência, né? Mas quando você está, como diz, está fora de si. Essa expressão é muito interessante, porque o fora de si seria não estar percebendo que está passando do limite. Quase sempre, o colérico, e nós já fomos várias vezes, ele arranja um jeito, em alguns casos, de agredir ainda mais o ofensor ou o ofendido. Porque a cólera pode ser resultante de você estar absolutamente certo. Não, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo, e isso é inaceitável. Perfeitamente. Os sentimentos, não é, são como as ondas do mar. Eles oscilam. Não é? E é por isso que nós estamos aqui, para que nós possamos, não é, caminhar com essas oscilações e saber quando nós devemos encontrar a calmaria, quando nós devemos evitar que o mar fique mais revolto. Aí vem aquela mesma pergunta. Ah, é muito fácil. Eu reconheço que não é fácil. É fácil falar. Mas se não houver a palavra, se não houver quem lhe diga que você deve tentar, se não houver quem lhe diga que você deve ler um pouco mais, se não disser, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sedes brandos e pacíficos, nós continuaremos sendo influenciados pelo lado espiritual inadequado. Por mais que o nosso mentor espiritual, por mais que o nosso anjo da guarda tente nos ajudar, por mais pela infinidade de irmãos que nos ajudam, nós continuaremos numa sequência que não é a melhor possível. É algo que nós precisamos introspectar e pegar um caderninho e dizer, será que isso aqui que eu estou fazendo é o mais adequado antes de fazer? Vou pensar assim, viu? É antes de fazer. Porque depois de ser feito, aí eu tenho outro problema. Quais são as consequências desse ato que eu fiz? Porque entre a paciência e a cólera existe um sentimento que é desastroso e nos causa uma baixa autoestima, que é o arrependimento. Você que está me escutando aqui agora, quantas vezes você já se arrependeu de ter praticado determinado ato, até com o silêncio, às vezes? Embora o silêncio, né, ele pode ser considerado, não é, como uma forma de confissão. Quantas vezes você praticou um ato e imediatamente
É como se alguém lá de cima disse: você acabou de errar. Você não devia ter praticado esse ato. Quantas vezes? Várias, não? Comigo, eu não quero nem pensar quantas vezes. Estou tentando arrumar ainda. Sou melhor do que ninguém. Estou aqui falando para os senhores que primeiro escolhi vir com o dom que todos nós temos, uns em maiores, outros menores capacidade, o dom da mediunidade, que é um dom muito difícil. E o dom da mediunidade faz com que eu leia e precise passar para os senhores, para que os senhores passem para os outros passem para os outros passem para os outros, até que nós possamos ser ou estar um pouco diferente quando nós voltarmos à pátria espiritual. Então, de todos os sentimentos que nós devemos ter para tentar separar uma coisa da outra, né, está o tentar agir com mais cuidado, né, evitar também, não é, tomar decisões precipitadas, o que acontece várias vezes com todos nós. Mas se nós, eu sei que a todos nós pode ocorrer em algum momento, né, por mais que nós tenhamos essa facilidade de parar para pensar, etc., tentar fazer o melhor, nós nos abatermos por um determinado momento, né, um ato, que para nós espíritos, né, e para alguns de nós ainda não concedeu conceber que determinados atos são fruto das nossas escolhas, o que também não é fácil. Legal, ninguém disse que a doutrina espírita, entendeu? Ela é uma doutrina fácil de se compreender. É por isso que nós sofremos tantos ataques. Nós dissemos que a doutrina espírita ela tem capacidade de consolar, né? Consolar e ensinar. Veja o que o Cristo disse. Ele definiu a doutrina espírita com essa frase: eu sou o caminho por onde nós devemos seguir, a verdade, o que nós devemos saber, e a vida. Que vida é essa? A vida espiritual. Essa é a tradução mais simples. Não precisa, assim, imiscuir em tantos livros para saber o lógico. O Evangelho segundo o Espiritismo nos faz isso com muita tranquilidade. Se você ler com calma todas as bem-aventuranças, aprendendo, discutindo, etc., você vai encontrar isso com facilidade. Bom, eu já estou quase passando, né? Mas, de qualquer maneira, é bom deixar esse conselho. Todos os atos, sem a paciência, eles conduzem à cólera. E aí, nesse meio, repito, vem um arrependimento. E às vezes se perde a grande oportunidade de evitar uma dissensão, um dissabor, uma animosidade com aquelas pessoas hoje que nós estamos caminhando e tentando resolver problemas do passado. Então, meus irmãos, tentemos contar de 100 para trás e verifiquemos que talvez nós possamos diminuir isso. Façamos o Evangelho no lar. Evita tanta coisa. Rezemos pelos nossos inimigos. Fazemos, se pudermos. Façamos uma caridade. Se não pudermos, oremos pelos outros. Elevemos uma prece pelos que estão na rua, nas drogas, na prostituição, nos crimes, nos irmãos esquecidos nos vales do suicídio, nos umbrais, os irmãos esquecidos
nos asilos, nos abrigos e às vezes em sofrimento. Os irmãos que passam fome e sede, os irmãos desabrigados, alojados. Vejam o Haiti agora, que situação grave. Afinal, a prece nos eleva, porque nós também somos necessitados. Que Deus abençoe a cada um de nós com muita paz e com muita luz. E que cada vez que a cólera tentar chegar próximo de nós, possamos receber uma ajuda do alto, nos conduzindo à paciência, não é? De sermos brandos e pacíficos como foi o Cristo. Que assim seja. Até breve. Obrigado por tudo.